Módulo 4. Esse módulo 4 é algo imperdível. Por quê? Aqui nós vamos falar da linguagem não verbal. O corpo revela as verdades, que é a realidade, e denuncia as mentiras. O corpo fala, e aqui você vai ter um conhecimento básico de como entender essa fala do corpo. A fala do seu próprio corpo, a fala do corpo do outro, as qualidades, os problemas, as características de cada um, o que é forte em um, o que é fraco em outro, onde estão as feridas emocionais de cada um, como você deve lidar com essa pessoa. Se você identifica que tem uma ferida emocional, evita, cuidado, senão vai dar problema. Você conhecendo o corpo, entendendo isso, você pode potencializar todos os relacionamentos que você tem. Trabalhar com liderança, com equipe, com grupos, como lidar com as pessoas. Tendo informações sobre a outra pessoa, não é muito mais fácil para lidar com ela? Informações reais, hein? Não é o blá 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 blá. Bom, temas aqui. Os temas são variados. Então, lá, comunicação verbal e não verbal. Em síntese, 93% da minha comunicação é não verbal, 7% é verbal. Eu gosto de trabalhar com os 93%. E o pior, às vezes os 7% diz uma coisa, os 93% dizem outra. Qual é a realidade? O que o corpo fala. O corpo sempre fala a verdade. Entendendo o que o corpo fala, ótimo, aqui vamos ver o que é comunicação verbal e não verbal. Entender como é que esse corpo vai sendo formado, como ele vai, através das histórias de vida, daquilo que é traumático, aquilo que me fortalece, aquilo que eu vou aprendendo, isso vai moldando o corpo, moldando. Aí, uma coisa assim, fala assim, mas Fernando, não é genético? É, tem uma coisa que chama genótipo, outra fenótipo. Se eu pegar uma semente de uma árvore e colocar aqui no quintal desse espaço, vai nascer uma árvore. Se plantar no quintal da sua casa, ou sei lá na praça onde você mora, na rua, vai nascer uma árvore. Se plantar no Amazonas, nasce uma árvore. Aí eu vou fazer a pergunta, é exatamente a mesma árvore? É claro que não, porque vai depender das condições climáticas. Solo, características do solo, nutrição, água, luz, calor, temperatura. Isso é o fenótipo, a influência do meio sobre o gene. Então, essa árvore vai ser diferente. Por quê? Porque o meio vai moldando e dando características. Aqui você vai aprender como o meio molda o indivíduo. Função define a forma, o corpo não é à toa. Se eu fizer exercício com esse braço, ficar um ano fazendo exercício, esse aqui ficar parado, adivinha o que acontece? Esse braço vai ficar musculoso e esse aqui vai ficar o quê? Atrofiado. A função define a forma. A forma do seu corpo não é à toa, conta uma história. Então está aqui, o corpo é história emocional. Aqui, intrauterina. Dentro do próprio útero, o seu corpo já está sendo formado e sendo influenciado pelo meio. Que meio? O intrauterino. O útero, ele está lá, que é um órgão da mãe. Esse órgão, ele fala, ele passa a mensagem sobre o mundo emocional da mãe. E isso afeta a formação da criança. Nós somos formados por 3 camadas. Endo, ecto e meso. Endo é dentro, ecto é fora, meso é meio. Aqui você vai entender melhor isso. E aí, dentro do mundo intrauterino, tem o que nós chamamos de afetos intrauterinos, que vai fazer com que eu desenvolva mais ou menos essas camadas. Isso define basicamente o meu jeito de pensar, de sentir e de agir. Pensar é ecto, sentir é endo, agir é meso, que é a musculatura, órgãos da ação. Pensar é conexão, planejamento, cérebro. Sentir são as nossas vísceras aqui dentro, o mundo visceral, como é que eu sinto, como é que eu penso e o que eu faço. E é interessante ver se essas 3 camadas elas estão integradas ou se o que eu penso é diferente do que eu sinto, que é diferente do que eu faço. Cada um faz uma coisa diferente.
Estão voltadas para o mesmo objetivo ou cada um me leva para um lugar? Estão coerentes ou estão dissociadas? Isso também é uma característica para a gente pesquisar aqui. Tem a ver com a formação dentro do útero, hein? Análise do caráter. Na análise do caráter, nós vamos observar o quê? A evolução da criança nesse período de molde, onde vai moldando a criança para o mundo. Ela está sendo preparada para o mundo. Ela passa por várias fases. A psicanálise divide em 3 fases: fase oral, anal e genital. E na análise do caráter, nós vamos evoluindo dentro dessas fases e vai definindo traços de caráter. São 5 traços de caráter básicos. Então vamos lá. Então é assim: o esquizoide e o oral, que é da fase oral. O psicopata e o masoquista, que é da fase anal. E vem os rígidos, que são da fase genital. Nos rígidos dá para subdividir entre fálico, narcisista e histeria. Existem vários outros, mas entendendo os principais, depois, cada um de nós é uma análise combinatória. Isso significa que a cada fase de vida eu passei por situações traumáticas que me moldaram e mostraram para mim dinâmicas de funcionamento, como eu fui lidando com cada uma dessas dificuldades. Isso molda o meu jeito. Então aquilo que eu vivi lá naquela fase, eu faço hoje de uma forma inconsciente. Analisando como eu funciono, eu tenho noção do que aconteceu na minha infância, os traumas e as dinâmicas que ocorreram lá. É uma informação enorme para entender quais são os problemas básicos de cada um. Para ajudar a si mesmo e ajudar o outro, essa informação é fundamental. Como o corpo revela verdades e mentiras. Aqui nós vamos ver o que é verdade, o que é mentira, os vários tipos de mentira, como você pode se comunicar com a pessoa e ver que ela está mentindo, aquilo que ela está falando não é verdade, ou então tem um conflito dentro dela, o corpo vai mostrando. E aqui a aplicação profissional, imagina o campo de aplicação. Liderança, equipe, hierarquia, coaching, qualquer tipo de relacionamento profissional, familiar, amizade, relacionamentos afetivos. Se você tiver esse nível de informação e souber usar, você tem muito para crescer, evoluir e ter sucesso. Senão você vai cair em muitas armadilhas. Um exercício para cá, um exercício simples. O duro da leitura corporal é amplo demais, mas fazer um exercício simples com você. Então é assim, aqui é o sentir, aqui é o pensar, aqui é o agir. Veja dentro de você, o quanto você está voltado para o pensar, ficar aqui na cabeça, elaborando, elucubrando as coisas. Nota de 0 a 10, aqui é o 0, e aqui ó, de pensar, eu sou 6, sentir, eu sou 2, agir, agir eu sou 9. Pronto, isso aqui é uma característica que eu tenho, olha, eu funciono dessa forma. Isso aqui vai mostrar uma forma de eu funcionar na vida. Isso também mostra uma história de vida, de onde eu vim, que valores eu dou mais para cada um deles, quais são as minhas dificuldades. Aqui no caso, vou ter uma dificuldade muito grande no sentir. O objetivo é ter um equilíbrio. E aí tem algo também interessante, se você pegar... Lembra aquelas tampinhas lá? Se você pegar assim, direcionando para alguma coisa, você pode pegar o pensar, o sentir e o agir. E aí você colocar, por exemplo, onde você fica, parecido com aquele exercício anterior. Se você não viu, dá uma olhada no exercício anterior. Você põe lá num campo, como se fosse um tabuleiro de xadrez, um quadrado, onde você coloca o seu pensar e para onde ele está direcionado, o sentir e o agir. E aí você também pode colocar pai, mãe, seu pai, sua mãe, sua família atual, então cônjuge. Se tiver filho, você pode colocar também. Você pode colocar futuro e passado e você posicionar. E aí ver o seu pensar, o seu sentir e agir. Eles estão coerentes? Eles estão focados? Eles estão mais próximos ou mais distantes de algum desses outros elementos? Se você não está entendendo, volta no módulo anterior, tem uma explicação como é que monta isso aqui. E aí você vai ter uma série de informações sobre você mesmo, ok?
faça, observe e questione-se. Isso aqui está adequado? Isso é saudável? É assim que deveria ser? É o que eu sou? É o que eu gostaria? É o que eu deveria? Ok, olhe, reflita e veja o quanto isso aqui já está revelando muitas histórias sobre você. E a questão é, você está falando a verdade ou está mentindo, hein? Ok, te vejo no próximo módulo.